Oi gente, tudo bem? Finalmente consegui um tempo para gravar um vídeo para vocês. Quem acompanha o Instagram aqui do canal, @minhaopiniãomaterna, consegue ter uma ideia dos motivos do meu sumiço, porque eu sempre vou atualizando os stories. Então se você ainda não está inscrito no Instagram, vale a pena se inscrever para pelo menos ter uma ideia dos motivos pelos quais eu desapareço de vez em quando. Enfim, gente, hoje eu vou gravar um vídeo que provavelmente vai ser o tema mais polêmico aqui do canal, porque esse assunto por si só já é capaz de gerar muita discussão por aí. E justamente por isso eu decidi abordar esse tema por aqui com vocês, para poder esclarecer de uma vez por todas quais são os verdadeiros riscos associados à realização da cirurgia cesariana. A primeira questão que eu quero de cara já abordar aqui no canal para evitar discussões desnecessárias é a seguinte: ninguém é menos mãe porque fez cesárea. Eu já quero começar falando sobre isso porque sempre tem alguém que vai levantar essa bandeira do mais mãe, menos mãe, e aí a gente tira o foco da discussão principal, né, que são os riscos associados à cirurgia cesariana. O objetivo desse vídeo é esclarecer tudo isso para vocês. Fazer uma cirurgia cesariana não é termômetro de maternidade. Então não é porque a pessoa precisou fazer uma cirurgia cesariana ou escolheu fazer uma cirurgia cesariana que ela vai ser uma mãe pior. Isso não existe, ok? Isso não existe. Algumas pessoas que frequentam aqui o canal dizem que às vezes eu demoro para falar sobre o tema que eu coloquei como título do vídeo. Então, se você tá aqui só para saber os riscos da cesárea, é melhor pular o vídeo, porque de fato eu vou fazer uma introdução aqui que eu acho muito importante, falando alguns dados sobre a cirurgia cesariana que eu acho que tem que ser falados, né? Então, se você quer só saber os riscos associados, pode pular o vídeo, passar para frente, né? Porque eu vou falar sim alguns dados que eu acho importante falar. Bom, então, trabalhando com o parto, o que a gente vê com muita frequência é que a maior parte das gestantes que escolhe a cirurgia cesariana como via de nascimento para o seu bebê, sem real necessidade, ou seja, sem precisar da cirurgia por alguma indicação clínica, faz essa opção, na maior parte dos casos, pelo medo que sentem do parto normal. E é óbvio que é importante a gente falar sobre esse medo, mas é muito mais importante a gente mostrar para essa gestante quais são os verdadeiros riscos da cirurgia cesariana, principalmente quando ela é realizada sem real necessidade. Porque tem aquilo, né, gente? Quando a cirurgia cesariana realmente está sendo feita por uma indicação clínica, ou seja, aquela mãe, aquele bebê ou os dois precisaram da cirurgia por alguma razão, é diferente. Porque, em muitos casos, a cirurgia cesariana é o que vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Então, gente, que fique claro, eu não estou diminuindo o medo de ninguém, tá? O medo é assustador mesmo. Mas hoje em dia, ainda bem que a gente tem formas de trabalhar esse medo. Então, a gente tem diversos grupos de apoio ao parto espalhados pelo país, que vão trabalhar essa questão com a gestante, com o seu marido, com a mãe, seja lá quem for o acompanhante dessa gestante, né? A gente tem grupos virtuais que trabalham também essa questão. E a maior arma que a gente tem é a informação. Então eu fico muito feliz com quem chega aqui no canal, que tem essas informações disponíveis para poder ir trabalhando esse medo, ir trabalhando a raiz desse medo e poder fazer as suas escolhas com consciência. Uma das coisas que a gente mais ouve falar por aí é a seguinte: ah, eu quero parto normal porque a recuperação é muito mais fácil. Ah, eu não. Eu quero cesárea porque eu conheço um monte de gente que teve cesárea e a recuperação foi muito tranquila. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Gente, quem dera se a discussão em relação aos benefícios do parto normal e aos riscos aumentados quando a cirurgia cesariana é feita sem real necessidade, implicasse somente nessa questão da recuperação. Gente, a recuperação é um mero detalhe, tá?
Vai ter um monte de gente que vocês vão conversar que fizeram cirurgias cesarianas e tiveram uma recuperação maravilhosa, até porque a pessoa fica dopada no pós-operatório, né? Ela vai tomar um monte de remédio. E vocês também vão conversar com um monte de gente que teve parto normal e às vezes tem uma recuperação complicada. Então vamos seguir. Como eu estava falando, gente, essa história da recuperação é um mero detalhe. O buraco é bem mais embaixo do que falar só sobre a recuperação. Então a cirurgia cesariana tem vários riscos associados simplesmente pelo fato de ser uma cirurgia de médio para grande porte. A gente vive numa cultura que banalizou tanto a cirurgia cesariana que a gente às vezes esquece que ela é uma operação. Então a gente vê muita gente falando assim: ai, nossa, descobri que eu vou ter que operar o apêndice. E eu que vou ter que fazer uma cirurgia do coração? A minha avó vai ter que operar o cérebro. Pois é, gente, quando a gente fala sobre qualquer cirurgia, a gente vê que existe um pavor, né? A pessoa vai pesquisar sobre aquela cirurgia, pesquisar os riscos, e as pessoas ficam com medo. Mas, quando a gente fala da cirurgia cesariana, ninguém nem lembra que é uma cirurgia. Já pensaram nisso? Já perceberam isso? É como se a cirurgia cesariana fosse comum, tão normal, não vai acontecer nada. Não é bem assim, gente. Por isso que eu falo, é importante vocês saberem quais são os riscos associados. Então agora eu vou passar alguns dados estatísticos para começar o embasamento desse vídeo. Aqui no Brasil, a gente tem a pesquisa Nascer no Brasil, que mostrou pra gente que no nosso país 52% dos nascimentos totais do Brasil todo acontecem através da cirurgia cesariana. Ou seja, mais da metade dos nascimentos do país inteiro se dão através da cirurgia cesariana. Quando a gente isola só a rede privada, ou seja, os nascimentos que acontecem através dos convênios e dos médicos particulares, esse número é ainda maior e é assustador. 88% dos nascimentos no nosso país, na rede privada, acontecem através de cirurgias cesarianas. Para vocês conseguirem comparar aí os dados, a Organização Mundial de Saúde avalia que apenas entre 15% e 20% dos nascimentos deveriam acontecer através de cirurgias cesarianas, que seriam as cirurgias cesarianas verdadeiramente necessárias, né? Então aí já dá para vocês tirarem uma média, né, da avaliação da Organização Mundial de Saúde em comparação com os números alarmantes que a gente tem de cirurgias cesarianas sendo realizadas aqui no Brasil. Dá também para a gente concluir que, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a maior parte dessas cirurgias cesarianas que estão sendo realizadas aqui no Brasil estão sendo realizadas sem real necessidade. Então, depois de toda essa introdução, agora, de fato, vamos começar a falar sobre os riscos da cirurgia cesariana. Eu acho melhor eu começar pelo dado mais impactante, porque assim, quem chegou até aqui no vídeo vai se interessar em ouvir o que eu tenho para dizer. A cirurgia cesariana aumenta em 3,5% o risco de morte para a mãe e aumenta o risco de morte para o bebê. Ou seja, só por esse dado eu acho que já dá para vocês terem uma ideia de que os riscos associados à cirurgia cesariana são muito mais sérios do que somente a questão da recuperação. Vamos continuar então, que tem muito mais. Primeira coisa, depois de passar aí esse dado dos riscos de mortes, bastante relevante para falar, é o risco aumentado de infecção. Gente, se você está cortando 7 camadas da pele da mulher e depois vai costurar, existe um risco muito maior de acontecer um processo infeccioso ali, né? Então, esse é um dado bastante relevante que vocês devem levar em consideração. Além disso, existe um risco aumentado de hemorragias graves, justamente porque são 7 camadas da pele da mulher sendo cortadas e aí pode acontecer uma hemorragia.
né? É importante vocês saberem que esses são dois dos riscos associados mais comuns ali, que a gente vê acontecendo com mais frequência quando a gestante passa por uma cirurgia cesariana. Existe uma questão um pouco polêmica, que eu vou falar até delicadamente aqui, que é uma propensão maior a mãe ter dificuldade no início do processo de aleitamento, né? Porque às vezes aconteceu ali a cirurgia cesariana fora de trabalho de parto e o corpo daquela gestante não entende de imediato que aquele bebê nasceu. E aí existe uma dificuldade do corpo entender que é hora dele começar a ejetar o leite para aquele bebezinho, né? Então existe aí uma dificuldade maior. Não é sempre que acontece, mas é importante vocês saberem que sim, isso pode acontecer. A cirurgia cesariana não impede que a mãe amamente, gente, isso não acontece, tá? Uma mãe que passou por uma cirurgia cesariana vai conseguir amamentar, principalmente se ela for atrás de informação, se ela procurar apoio aí de alguém especializado, uma consultora de aleitamento, ou de repente os grupos de apoio que existem no Facebook, na internet, ou grupos presenciais de apoio ao aleitamento, a utilização dos bancos de leite também como fonte de apoio. Tudo isso vai aumentar as chances dessa mulher a amamentar. Então, se você passar por uma cirurgia cesariana, não fique assustada, você pode amamentar, mas esse apoio especializado vai te ajudar bastante. Existe também um risco aumentado de embolia pulmonar, de trombose e de acretismo placentário. Tudo isso são termos difíceis, eu sei, vale a pena vocês pesquisarem no Google. Eu não vou explicar aqui, senão já vai ficar horas nesse vídeo e vocês vão ficar bravos comigo, mas é bom vocês saberem. Além de tudo isso, existem também os riscos associados à anestesia. Por quê? Uma cirurgia cesariana, gente, precisa da anestesia para acontecer. Acho que muita gente sabe aí quais são os riscos da anestesia, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente tem que assinar um termo e tem que ler a respeito deles. Mas enfim, existe o risco de choque anafilático, existe o risco da gestante sentir muita coceira ali no processo de recuperação, tremores, e também existe o risco da cefaleia pós-RAC. Talvez vocês já tenham escutado falar sobre isso, mas essa cefaleia pós-RAC faz com que a mulher muitas vezes não possa levantar a cabeça durante a recuperação e às vezes nos primeiros dias de pós-operatório, o que pode atrapalhar o estabelecimento da amamentação. Aí tem gente que pode pensar, mas se eu for fazer o parto normal, eu também vou querer anestesia e eu vou passar por tudo isso. Depende, né, gente? Porque hoje, com as medidas de alívio das dores naturais, a gente reduz bastante os pedidos de analgesia química. Mas além disso, eu já falei aqui, eu tenho um vídeo sobre analgesia no canal, também vale a pena vocês assistirem. A analgesia que normalmente é utilizada durante o parto normal é a epidural, é diferente da RAC que é usada no processo operatório. Então vale a pena vocês entenderem essa diferenciação também, vale a pena pesquisar sobre isso. Como se não bastassem esses riscos todos, nós também temos muitos riscos aumentados para o bebê que vai nascer. Ou seja, né, a gente nem imagina, mas eu vou falar sobre esses riscos aqui para vocês. Vamos lá! Primeiro risco aumentado para o bebê, eu já falei lá atrás, existe um aumento de chance de morte quando a gente compara um parto normal com uma cirurgia cesariana. Gente, é relevante esse dado. Além disso, existe 120 vezes maiores chances do bebezinho desenvolver síndromes respiratórias. Então, muitas vezes a gente vê bebezinhos que nasceram através de cirurgias cesarianas precisando ir para a UTI neonatal porque nasceu com o pulmãozinho molhado, porque estava com dificuldade de respirar. Vocês já devem ter visto alguns casos assim. Às vezes a mãe nem sabe que essa situação do bebê precisar da UTI neonatal foi uma consequência da cirurgia cesariana. Então isso eu acho legal vocês saberem, quando vocês ouvirem aí um bebezinho precisando de UTI por síndrome respiratória, pode saber que existe uma grande chance dessa necessidade ter sido desencadeada por conta da cirurgia cesariana. Também existe um grande risco associado, que é a maior chance da prematuridade.
E quando a gente fala sobre prematuridade, tem um monte de gente que acha que a gente tá louco falando sobre isso. Que prematuridade! Eu fiz o exame de ultrassom mais avançado que existe e o meu médico falou que com 37 semanas o bebê já está pronto para nascer, já está a termo. Pois é, gente, é justamente por discursos como esse que a gente tem um grande número de internações de bebezinhos na UTI neonatal por conta da prematuridade. E por mais que seja difícil de entender, eu posso gravar um vídeo exclusivo sobre isso. Eu vou explicar mais ou menos aqui para vocês. A gente faz os exames de ultrassom, mas os exames de ultrassom, gente, eles são apenas estimativas de tudo. Não tem como a gente ter certeza que o bebê está pronto para nascer. A única forma de ter certeza que o bebê está pronto para nascer é o trabalho de parto. Então, quando a gente entra em trabalho de parto, o corpo está sinalizando junto com o bebê que ele está realmente maduro. Agora, aqui no Brasil, a gente vê muitos obstetras agendando cesárea com 37, 38 semanas. Isso é uma prática que tem que ser abolida. É inclusive uma recomendação do Ministério da Saúde. Hoje, mesmo as cesáreas necessárias costumam ser agendadas a partir das 39 semanas, a não ser em casos específicos, exceções, onde realmente a gente vai agendar essa cirurgia cesariana mais cedo, mas sabendo desses riscos associados, principalmente da maior chance da prematuridade. Quando a gente faz o exame de ultrassom, a gente pode ali achar que a gente está com 37, 38 semanas, mas se vocês pegarem o laudo dos exames de ultrassom de vocês, vocês vão ver que normalmente vem escrito que o laudo pode estar alterado para 2 semanas a mais ou 2 semanas a menos. Ou seja, às vezes a gente pensa que o bebê está com 37 semanas e ele está com 35. Ele é prematuro. A gente pensa que está com 38, ele está com 36. Isso acontece com muita frequência. A gente pensa que não, mas acontece com muita frequência. E aí esse bebê nasceu prematuro e vai ter que ir para a UTI. Então lembrem-se disso, gente. A única forma de garantir que o bebê está pronto para nascer é esperar o trabalho de parto. Se uma gestante não pode esperar o trabalho de parto porque ela é uma gestante de risco, esse obstetra que está fazendo pré-natal vai conversar com ela sobre as formas de minimizar o risco da prematuridade. Outra coisa que pode acontecer, é raro, mas acontece, é o risco do bisturi atingir o bebezinho na hora do corte da cirurgia cesariana. Os bebezinhos que nascem através de cirurgias cesarianas também costumam ter a imunidade mais baixa ao longo da sua vida. Então a gente percebe que tem alguns estudos que estão saindo que mostram que os bebês que nascem através de cirurgias cesarianas têm uma tendência maior a ter que tomar antibióticos durante a vida e também tem uma maior propensão a desenvolver doenças como hipertensão, diabetes e obesidade. A ciência vem avançando e vem mostrando pra gente que realmente esse grande número de cirurgias cesarianas causa um grande impacto, inclusive na saúde. A gente pode fazer um paralelo aí com a nossa geração. Muitas pessoas que nasceram entre as décadas de 70, 80, 90, nasceram justamente através de cirurgias cesarianas. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, inclusive, podem ter nascido através de cirurgias cesarianas. E a ciência hoje, então, vem mostrando que existe uma correlação entre o grande aumento dessas doenças que eu acabei de falar, né? Então, diabetes, hipertensão, obesidade, e o fato de que houveram muitas cirurgias cesarianas nessas décadas anteriores. Um detalhe super importante, que é uma informação bem legal para vocês tirarem aqui desse vídeo, é que a cesárea realizada intraparto, o que isso quer dizer? A cesárea que é realizada depois que a mulher entra de verdade em trabalho de parto. Essa cesárea, ela tem menos riscos associados. Por quê? Porque o bebezinho sinalizou que ele estava pronto para nascer. Quando a gente entra em trabalho de parto, aquele bebê está sinalizando que ele está pronto para nascer. Claro, sem contar os casos de trabalho de parto prematuro, que são situações adversas, exceções. Mas, em geral, quando a gente está ali
com 38, 39 semanas entra em trabalho de parto, a gente sabe que o bebê está sinalizando que está pronto para nascer, e quando é necessária uma cesárea intraparto, né? Então a mulher entrou em trabalho de parto e precisou de uma cirurgia cesariana, todos esses riscos em relação à prematuridade, em relação ao desenvolvimento de doenças respiratórias são diminuídos. Agora, os riscos inerentes ao processo cirúrgico, esses não tem como diminuir, né? Porque aí é uma cirurgia e vai ter os seus riscos associados mesmo. Bom, gente, eu quis gravar esse vídeo para justamente atingir as pessoas que de repente estão optando por uma cirurgia cesariana, meio em dúvida, e estão abertas para ouvir tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, né? Eu entendo que muitas de vocês realmente tenham medo do parto normal, mas da mesma forma que o pavor do parto normal foi plantado na sua vida, saiba que ele pode ser eliminado, ele pode ser cortado. E o que faz isso é a informação. Então, a informação realmente tem esse poder, né? Conforme a gente vai clareando todo o medo do desconhecido que a gente aumenta as chances de perder esse medo, porque a gente vai entendendo tudo o que vai acontecer no nosso corpo, todo o processo pelo qual nós vamos passar junto com o bebê. Ninguém vai fazer faculdade e se formar em medicina assistindo vídeos aqui no canal ou frequentando grupos de apoio ao parto. Porém, a gente consegue sim ter uma boa base dessa parte das atualizações segundo a medicina baseada em evidências, e isso pode abrir um canal de diálogo com o seu obstetra, né, com quem está fazendo o seu pré-natal, o que pode ser sempre positivo. E caso ainda tenha alguém que fale: ah, mas o parto normal também tem riscos associados. É óbvio, né, gente? Viver tem riscos associados. Viver implica a morte. A gente tá aqui, a gente sabe que vai morrer e a gente nunca sabe o momento. Eu tô aqui, pode ter um terremoto, pode cair o teto na minha cabeça. Até vou bater na madeira. Mas enfim, em relação ao parto normal, o que mais aumenta os riscos associados são os procedimentos usados sem real necessidade. E é por isso que eu criei o canal, para que vocês possam se informar sobre quais são esses procedimentos e tenham condições de fazer o plano de parto de vocês e recusar o uso desses procedimentos caso eles não sejam realmente necessários. Muitos dos desfechos negativos que a gente vê em relação ao parto, sejam desfechos relativos somente à satisfação ou até mesmo casos de óbito decorrentes do parto normal, na maior parte das vezes tem a ver com esses procedimentos que são usados sem real necessidade. A gente fala que o problema não é o parto normal, o problema é a assistência que é prestada nesse parto normal, durante esse parto normal, que muitas vezes não é uma assistência embasada cientificamente, não é uma assistência atualizada, e justamente por isso ela aumenta os riscos para a mãe e para o bebê. Para fechar esse vídeo, mais uma vez, informação é poder. Quanto mais vocês se informarem, entenderem o processo do parto, os riscos associados a cada procedimento, mais condições de ter um parto seguro vocês terão. E é por isso que eu não desisto de vir aqui, mesmo que às vezes eu demore um pouco para aparecer por conta da rotina, mas eu não desisto de vir aqui gravar os vídeos para vocês. É isso, gente, por hoje é só, mas logo logo vai ter vídeo novo, tô me programando aí para gravar os vídeos com maior frequência e sempre anoto as sugestões de vocês para gravar os vídeos que interessam a vocês que estão seguindo aqui o canal. Tchau, tchau e até mais! Ô, gente, eu tive que regravar aqui um trechinho, então vou mostrar os bastidores enquanto eu regravava pra vocês. Vocês sabem que eu gravo aqui no quarto dos meus filhos, né? Então dá uma olhada. Aqui é o cenário, certo? Olha lá. Enquanto isso... os dois em silêncio, Peppa Pig na TV. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, pessoal! Vídeo. Se inscreve no canal e deixa like!